Seja bem-vindo a mais um Mixcast, a nossa edição especial ABA Show 2025. E a nossa conversa hoje é com alguém que é inspiração para quem é do varejo. Ela é mentora, ela é criadora de conteúdo, ela é supermercadista, ela é mãe e ela é linda. Eu converso hoje com a Mônica Armani. Seja bem-vinda, que prazer ter você aqui. Amiga, prazer meu estar aqui. Nossa, incrível. Mônica, queria já começar falando uma coisa. Quem te vê linda assim, com esse look lindo vermelho, essa boca vermelha, esse batom, sempre no Instagram sorrindo, feliz, engajada, com um ânimo lá nas alturas e, como você sempre diz, tocando terror, não imagina a vida dos bastidores. E eu queria que você contasse pra gente como começou a sua história, como que a Mônica começou ali no supermercado. Conta um pouquinho do seu início. Então, eu acho que todo supermercadista começou com um início bem pequenininho. Dificilmente a gente começa muito grande. Eu brinco muito que quem começa grande é monstro. Então, assim, quem vê a Mônica linda, maravilhosa, assim, produzida, e a gente tava brincando, eu disse assim, eu tô um pontinho vermelho no meio da APAS, não tem noção que era a Mônica lá atrás. Porque uma mulher sem sonhos, uma mulher sem vontade de continuar, porque mercado é algo incrível, mas mercado cansa também. E aí, assim, quando você se olha nisso, diz assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí, assim, como que eu saio disso? Porque hoje a minha loja é grande, mas eu tinha uma loja de 120 metros, pequenininha, fechada. Sabe quando você olha para uma... Gente, nada contra, tá? Minha mãe é empregada. Mas tu sabe quando tu olha para uma empregada doméstica cansada, acabada? Era a Mônica 5 anos atrás. Cabelo preso, gente, moletom, calça jeans, cara batida, olheira. Eu nunca tinha usado maquiagem, assim, não usava. E aí, assim, o que você faz numa situação dessa? Como é que você sai de tudo isso? E aí que eu conheci a rede social. Conheci o Leandro. E Leandro, a primeira alternativa que ele me deu, disse assim, vai pra rede social. Gente, há 5 anos atrás, a rede social era mato, literalmente. Imagina, eu comecei a fazer rede social em março. Pandemia, eu comecei em começo de março, pandemia estourou dia 20, 22 de março. Foi quando deu um dos maiores ups. O momento certo. Mas você estava na hora certa. Exato. E assim, a gente não tinha noção do que vinha por ali, né? A gente não tinha noção que era 2 anos todo mundo fechado. Não tinha noção do que ia acontecer. E aí eu comecei a fazer rede social. E é engraçado, porque assim, se tu olhar a minha primeira foto, amiga, parece que eu tenho uns 10, 15 anos a mais do que eu tenho hoje. Eu te acompanho, você sabe que eu te acompanho desde quando você tinha aquela lojinha, eu acompanhei todo o seu crescimento, você comprando carro novo, você começando a viajar, as meninas, a Dona Nilva, a Dona Nilva, eu nunca acerto o nome dela, mas eu queria que você falasse assim, quando te falaram, vai para a rede social, vai para o Instagram, o que você pensou? Você teve, assim, esse sentimento? Não tem vergonha? Não é pra mim. Não é pra mim. Quando ele me disse assim, vai fazer Instagram. Eu disse, não, Leandro, a minha loja tem 3 chãos diferentes. Ela é velha. Não, vai pra rede social. Leandro, a minha loja tem buraco nas prateleiras. Quem passou por isso sabe a dor que a gente sente em olhar e ter buraco na prateleira. Não, tem buraco na prateleira. Vai pro Instagram. Não, eu tenho a minha loja no canto da cidade, ela tá totalmente escondida. Vai pro Instagram. Eu disse, não, gente, não dá, não tem como ir pro Instagram no meio de tudo isso. E ele me dizia assim, vai. E eu pensava comigo, como é que eu vou? E aí vem as nossas crenças, vem as nossas travas, vem momentos que tiram a nossa paz, porque eu sempre tive um trauma muito grande. Eu demorei 14 anos para casar, gente, meu marido me enrolou 14 anos para casar. Demorei 14 anos para casar. No meu casamento, eu não estava sorrindo. A minha fotógrafa pegou uma foto de lado que eu estava sorrindo. Porque eu tenho uma doença chamada dente de criança. O meu dente era um dente pequeno e extremamente amarelo. Eu não tinha o que fazer. E, gente, eu não dava risada pra foto. Eu não tenho. Se você pegar minhas fotos de 5 anos para trás, não tem. Eu fazia assim. Simples. E era algo que me travava muito. E a gente sempre tem aquele calcanhar de Aquiles. E eu sei como é que eu vou pro Instagram com isso daqui. E olha quanto a gente passa por dificuldades. O primeiro stories que eu fiz
Eu fiz totalmente, gente, totalmente travado. Eu vou mostrar pra vocês. Assim, amanhã tem coca na promoção. Ponto. Mas gaguejando. Agora eu não consigo nem gaguejar. Gaguejando. De noite eu Nem recebi que você queira, você não Não, consegue. não consigo mais. Desbloqueou tanto que não tem mais como. E de noite, quando eu fui dormir, eu olhei o Instagram e tinha uma mensagem de uma pessoa assim: Fio, eu acho que você tem que arrumar teus dentes primeiro antes de ir no Instagram. Justo assim, a maior. Gente, eu chorei. Eu chorei a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira. E de manhã cedo eu disse assim: ninguém me para mais. De manhã cedo eu decidi que ninguém parava. E supermercadista nós temos esse problema, né? Porque os nossos concorrentes são concorrentes realmente. Dificilmente na tua cidade você vai ter supermercadistas que são amigos. Não tem como. E aí, assim, nós não tínhamos com quem contar. A única pessoa que acreditava em mim era o Márcio, que é o meu esposo. Ele disse assim: meu bem, só faz, só vai. Eu acredito em você. Eu disse assim: não tem como eu parar. Eu vou, a partir de agora eu vou. Então aquela crítica te impulsionou. Cara, eu queria ter segurado o contato dessa pessoa. Eu disse que eu procurei, eu não tenho, porque assim, queria agradecer, dizer assim, viu, obrigado. Obrigado porque o que você falou me fez não parar. Foi o que fez eu não desistir. Foi. Porque assim, o nosso problema hoje, amiga, e supermercado tem muito disso, a gente olha pro concorrente e aí assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. O problema é que o verde pode ser sintético, pode ser o verdadeiro realmente. E aí você olha e diz assim: eu não dou conta, eu não consigo. E eu aprendi uma coisa na minha vida. Você falou: eu sou mentora, eu sou supermercadista, eu sou mãe, esposa, sou escritora, sou influenciadora. Gente, faltou isso. Mônica tem 2 livros. E aí, assim, publicados. 2, tá indo pro terceiro, amigo. Publico o mês que vem o terceiro. E aí tu diz assim: não dou conta. Dá conta sim, nós damos conta. Mulher tem uma capacidade de dar conta das coisas. Eu digo que Deus nos fez assim, com vários olhares. E aí assim, a gente coloca, a sociedade coloca na nossa mente que a gente não dá conta. A gente não dá conta, você tá cansado. Não dá conta. Quem te mandou aquela mensagem? Você lembra se foi mulher ou homem? Foi homem. Foi homem. Eu lembro que foi um homem. Mas o detalhe eu não lembro quem é. Eu gostaria muito de saber, porque eu conto essa história. Bom, porque você lembra do sentimento que te impressionou. É isso que interessa, que hoje você está aqui, assim, vivendo um E aí momento. que nasceu o batom vermelho, né? E aí, sua marca registrada. Hoje é minha marca registrada. Bom, estou totalmente vermelho, gente. Mas você começou o batom vermelho antes de fazer a parte estética? Sim, gente, isso daqui é meu, mas é comprado, tá? Não é verdadeiro. Mas isso aqui é uma realização de um sonho que o mercado me proporcionou. E assim, foi exatamente isso. Olha a cabeça de uma pessoa. Olha o tamanho da minha boca, gente. Minha boca não é pequena. Detalhe, eu vou passar um batom vermelho. O que vai destacar no meu rosto? A boca, gente, os dentes. E o meu sentimento eu vou passar um batom vermelho porque vai esconder os meus dentes. A minha mentalidade, por isso que eu digo assim, a gente vai crescendo e evoluindo a cada passo. Estava na moda essa trend agora, né? Primeiro você começa, depois você melhora. E aí que veio o batom vermelho, que é a minha marca registrada. Pra mim, assim, o batom vermelho pra mim é significado de força. De capacidade de eu vou conseguir. Eu posso estar acabada. Se eu passar uma maquiagem, passar um batom vermelho, eu literalmente sou Mulher Maravilha. Bora fazer acontecer. E, como a gente já falou, eu te conheço lá desde o comecinho, acompanhei, vi você crescendo. E eu sei dos seus bastidores. E nessa conversa de bastidores, eu sei que teve um momento de virada de chave, que você falou assim: não basta mais ser comerciante, eu preciso também olhar para dentro da minha gestão agora. Então eu lembro que você falou: Carol, me ensina do básico, fala o básico, fala difícil, fala o básico. O que é IPI, o que é MCM, o que é tabela TIP, né? O que é substituição tributária. E foi legal também, porque a gente já trazia uma mentalidade, sempre o nosso slogan foi descomplicando a tributação, mas aí a gente também aprende que é o óbvio do óbvio do óbvio que a gente tem que ensinar. Bom, então você também tem parte aí na nossa história, nessa trajetória que a gente vem descomplicando a tributação, e obrigada por isso. Uma das coisas que me fez conectar muito com a Carol e com o Fabrício foi exatamente isso. Eu disse: Carol, eu preciso, porque o problema, quando a gente é pequeno, a gente não olha para isso. E, gente, vocês estão jogando dinheiro fora absurdamente. Eu vou contar daqui a pouco, mas absurdamente. E quando eu falei com a Carol, eu disse: Carol, eu preciso baixar meus impostos, eu preciso entender. Por quê? Porque eu não entendia.
eu sou muito boa em marketing. E eu falava pra Carol, eu sou muito boa em marketing. E eu falava, você não tem que saber de imposto. Isso quem sabe sou eu. Você tem que saber do que você tem que saber. Exatamente. Assim, eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu acho que isso é uma jogada de chave para todo mundo. Nós temos talentos. E aí, assim, para de querer ser bom em tudo. Cara, eu sou muito boa em marketing. Então, bate nisso, melhora isso, aumenta o teu potencial nisso. Contrata pessoas para te ajudar no restante. Tu não precisa saber de tudo. O problema é que a sociedade hoje coloca assim, você precisa saber de tudo. Não precisa. Você precisa ter entendimento do que você é bom. Cara, eu faço isso com muita facilidade. Então, isso daqui você tem tendência. Eu vou deixar vocês com uma tarefinha, porque eu gosto muito do desafio. Faz uma lista de 10 coisas que vocês são, que você faz normalmente que você é bom. E aí você começa, cara, isso daqui eu faço com amor? Isso aqui realmente eu faço com amor? Não, isso que eu faço porque eu tenho que fazer. Peraí, preciso de alguém para isso daqui, preciso de uma empresa para me ajudar, preciso de alguém nisso. E quando eu comecei a olhar para dentro, porque assim, você começa a vender mais, eu comecei a vender muito mais. Claro, o Instagram é a sua segunda loja. Exatamente. Né? Eu comecei a crescer, e eu disse assim, gente, o meu crescimento não dá para pagar tudo isso no imposto, não tem lógica. Qual foi a chave que você virou, que você falou assim, não, agora eu tenho que ser uma boa gestora, eu passo do momento de comerciante para empresária, e aí você falou, preciso mudar meu sistema, preciso entender mais de impostos. Você tinha percepção, você estava assim, num momento nublado, que você entendia que você pagava imposto a mais, você sentia isso, mas você não sabia se de fato aquilo era verdade, quanto a mais, quanto a menos. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa mudança do supermercado Armani, do Simples Nacional para o lucro real. Porque tinha um medo disso acontecer. Sim, isso é genuíno, a gente vê isso, né? E eu acho que é uma crença que está instalada na cabeça dos supermercadistas. Achar que essa mudança vai dar muito imposto, que vai trazer muita coisa ruim. Gente, para mim foi uma das melhores mudanças que a gente teve. E quando eu virei a chave foi quando eu fiz um fechamento financeiro e eu literalmente vi batendo zero. Eu tinha aumentado venda, eu tinha crescido, eu tinha mudado de loja e eu não tinha lucro. Eu não estava dando conta de pagar boleto. Eu digo, gente, não tem lógica. Eu cresci 4 vezes o meu tamanho. Não tem como, não tem. E aí eu disse assim, gente, engraçado, né? Porque nós estávamos num evento e eu literalmente catei a Carol pro lado e disse, Carol, socorro, porque eu não sei o que fazer, o que está acontecendo. E é muito engraçado que a Carol tem uma comunicação muito leve, muito gostosa, porque nós supermercadistas temos problema em entender imposto, tá? Eu acho que o Brasil todo, mas nós supermercadistas é um pouco pior, porque o nosso imposto muda do dia pra noite, literalmente. E a Carol me disse assim, tá, vamos parar e vamos olhar isso? Gente, uma parada de olhada, ela achou problema de ter 1.000, 2.000 a mais de imposto. Eu disse, meu Deus. E aí foi quando eu disse, Carol, pelo amor de Deus, se vira, porque quem gerencia o Márcio, digo, se vira, está lá, eu preciso da Mix. Só que o meu detalhe o meu sistema era um sistema muito fajuto, era sistema da cidade, sistema muito barato, e não tinha vinculação com a Mix. E a minha menina, gente, eu tinha uma menina só fazendo isso. Aí a Carol me disse assim, tu precisa de um sistema. Porque é um clique, vai entrar e vai entrar certo. Eu disse, meu Deus, e agora? E aí, de novo, por isso que eu digo que é I love you. A Carol me disse assim, viu, tem um sistema muito bom que eu vou te indicar. Que foi quando a gente mudou de sistema. Gente, eu tava pagando 18,5, 20 mil de imposto. Vocês não vão acreditar, eu fiquei muito brava, eu mandei mensagem pra ti, tu lembra que eu mandei mensagem pra ti? Foi tão engraçado que foi de manhã, ela esperou dar 8h01, gente, ela respeitou o horário comercial. Aí ela me ligou, amiga, eu tô te ligando, desculpa tá te ligando, eu sei que eu tinha que falar com a equipe, mas aconteceu alguma coisa muito séria aqui, minha contabilidade já me ligou que não tá entendendo o que aconteceu. Meu imposto abaixou muito, não foi? Não, assim, Então, alguma coisa vocês erraram aí. Não, o desespero da minha contabilidade é que o imposto saiu de 20 para 8. E aí, assim, 20 para 8 é 12 mil a menos no mês. Aí eu parei e disse assim, gente, a minha loja tem 40 anos. Tem noção quanto de imposto eu paguei não precisando pagar? Então, 12 mil reais vezes porque 40 anos, não vamos nem falar. Não vamos falar porque me bate um desespero, mas assim, gente, imposto é o teu lucro. É o teu lucro. E é a diferença. Ali pode estar a diferença entre você lucrar e não sobrar ou fracassar. É ali que está a diferença.
E essa mentalidade que o empresário do varejo precisa começar a entender, dar atenção para isso. E é muito doido quando você pensa assim, não, uma simples organização de cadastro de alíquotas, trazer num mês, né, foi 12 mil reais. Não, isso eu tô falando de ICMS, não tô falando dos outros impostos não, que mexeu também. Mas o detalhe era, gente, tem um detalhe no pão. Eles estavam cobrando imposto no pão, fazendo. Então, assim, é absurdo o quanto a gente deixa de dinheiro na mesa por não ter informação e ter pessoas qualificadas. Gente, hoje eu tenho advogada contratada por mês, eu tenho a Mix contratada por mês, eu tenho uma Analisa, eu tenho mais 3, 4 pessoas que me ajudam, que comandam o negócio andar da melhor forma possível. Você hoje entendeu o que os grandes players fazem, o que a gente está falando, então você substituiu falta de mão de obra, você está no interior, não é? Do estado de Santa Catarina. Estou no interior do interior, a gente brinca que eu estou no Velho Oeste. A crise de mão de obra não é privilégio da Mônica, da região da Mônica, nem de São Paulo, não é nem nacional, é mundial. Na NRF, os 2 grandes tópicos falados foi crise de mão de obra, experiência do cliente. E os grandes players hoje estão investindo em empresas de tecnologia. Muito. E você tem tido essa inteligência, percebido o jogo dos grandes e feito de forma estratégica. Então, eu percebo hoje que você contrata as melhores soluções para varejo no supermercado. Você não economiza nisso, porque você entendeu que traz isso o retorno. Muito. Né? Então, o retorno que traz paga as soluções e ainda sobra, né? É incrível porque, assim, no momento que você vira essa chave, você cresce de uma forma absurda. Porque eu não preciso ensinar alguém, eu não preciso de alguém de contabilidade lá dentro fazendo assim. Não, eu preciso de um sistema que conecte, que as coisas aconteçam automaticamente. Que eu faça uma revisão, que as coisas sejam automáticas. O detalhe é, quando eu entendi isso, você tem noção. Gente, eu não sei nem quanto é a minha mensalidade, tá? Porque quem cuida do meu financeiro é o meu esposo. Mas assim, quando bateu isso, eu disse, gente... Pagou um ano já. Pagou mais de um ano. Pagou 2 anos. Amiga, pagou. Aí tu diz assim, preciso crescer. O que eu falei antes. Vou focar no que eu tenho talento pra fazer. Sou boa em marketing, então bora fazer crescer. As outras coisas eu preciso ter o mais fácil possível pra mim resolver. Porque assim, eu não vou me especializar em contabilidade. Eu não gosto, não é a minha praia. Como é que eu vou fazer isso? Aí assim, as pessoas olham assim, não é um custo. Não, é um investimento. É um investimento. Incrível, fora da curva. Esse entendimento faz parte da Mônica que está construída hoje, né? Muito. E é um incrível que assim, Carol vai dar mentoria para minha turma de influenciadores. Porque hoje eu já tenho mais de 5 mil mercados no Brasil todo. Eu digo, gente, faz, só executa. Gente, é engraçado, eu trouxe uma aluna agora para ela dizer assim, viu, ela precisa, porque eu sei como é que tá. Quando eu paro e faço o diagnóstico, eu converso com a pessoa de tudo que ela tá fazendo na minha loja, para eu ter uma noção do parâmetro. Ela precisa. E aí, assim, quando a gente entende isso, é necessidade básica. Vocês são necessidade básica. É o coração da empresa, né? É ali o coração, é o que faz tudo dar certo e tudo começa no cadastro. Porque assim, não adianta, amiga, a gente vender 100, 200, 500, 1 milhão, 2 milhões e não sobrar dinheiro. Você não vê dinheiro no final do mês. Porque mercado é centavos. É centavo. A gente luta por centavos. Não é 10, 20, 30%. Não. É 2, é 3, é 5% com lucro absurdo. É na quantidade, né? Então, assim, o detalhe é, como é que eu faço isso da melhor forma possível? Hoje, sim, para mim, foi uma das maiores viradas de chave, porque eu entendi que, assim, não adiantava eu vender 500 mil. Se o meu dinheiro escoava, eu pegava assim e descia que nem água pelos meus dedos, não ia funcionar. Então, meu detalhe virou a chave quando eu bati o meu fechamento e deu 0. E aí você observou que o seu, de repente, você fica tão focada no concorrente, né? Não, porque o meu concorrente e o negócio, a solução estava dentro de você. Sabe que é uma coisa que eu falo para os meus alunos, o teu maior concorrente é você mesmo. Porque assim, o meu maior concorrente é o que eu não faço. É eu deixar de fazer Instagram, é eu deixar de olhar para o meu imposto, é deixar de tirar um relatório e ver o que realmente vem. De investir num sistema de gestão. Muito. Então, assim, gente, eu era pequenininha, eu vendia 30, 40 mil. Então, assim, foi um passo de cada vez, foi crescendo.
Mas eu te falo, hoje, se eu pudesse ter dito assim, Armani, começado há 5 anos atrás, eu teria começado há 5 anos atrás, vendendo 30 mil, 40 mil. Por quê? Porque eu ia vir muito certo. Eu não ia estar pagando 8, 20, não ia estar pagando esse imposto. Você entendeu que ali era um dinheiro que podia estar no seu bolso. Nossa. Né? Ô, Mônica, você tem feito um papel muito lindo nas redes sociais. Você compartilha, você ensina, você compartilha. Eu conheço muitos dos seus alunos e falo, ela é uma mãe, ela pega na mão da gente e leva a gente embora. Você como mentora, o que você como mentora e influencer do varejo para o supermercado, como é que você vê o futuro das pequenas e das médias empresas supermercadistas? Conexão. Se eu pudesse fazer em uma única palavra, eu faria conexão. Por que disso? Supermercado está virando experiência. É exatamente o que você viu lá. São experiências. Então, o meu foco para de pegar boleto na mão e ficar olhando e tem alguém contratado lá, para de querer achar que você sabe tudo e foca em vender e contratar empresas para te ajudar a gerenciar. Hoje, o meu mercado ele é literalmente assim. Porque o máximo que eu puder para me ajudar a gerenciar, eu vou fazer. Porque essa conexão tem que ser eu. Aí eu digo assim, tá, mas não pode ser uma influencer. Você pode ter influencers para fazer. Mas a dona tem que aparecer, o dono tem que aparecer. Ai, mas Armani, eu tenho muita vergonha. Eu tinha muita vergonha. Isso é normal. O detalhe é qual sonho que você quer realizar. Por que você está fazendo isso daqui? E aí você pensa nas suas atitudes, né? Bom, se eu fizer, eu chego mais rápido no meu sonho ou eu chego mais devagar? Aí se eu não fizer, eu vou chegar quando nesse sonho? E o detalhe em quanto tempo eu consigo fazer isso? Se eu ir sozinha, daqui a pouco demora muito mais. Se eu tiver pessoas me ajudando, é muito mais rápido. Então, o detalhe para mim, empresas, advogado, mix, não é custo, é investimento. É investimento para eu crescer mais rápido e cuidar do que realmente, para mim, faz diferença. Por quê? Porque eu não vou saber colocar em imposto. Se eu dizer, gente, eu sou terrível, eu sou totalmente leiga, tá? Quem me ajuda é ela. Tipo, me ajuda, o que é esse negócio aqui? E até é engraçado, porque eu não gosto, então eu foco muito nisso. E aí, assim, quem me ajuda é a Carol. O cara diz, não, é assim, assim, assado. Perfeito. Equipe, pessoal, não, as meninas são fantásticas, né? Elas atendem, assim, a prontimão. Então, assim, isso daqui, pra mim, é investimento. Então, eu vou focar no quê? Em crescer aqui. Porque se crescer os dois juntos, não tem limite. Não tem limite. Mônica, agora pra gente fechar. Essa Mônica hoje, linda de vermelho, sentada aqui na Ava Show, em São Paulo, tá olhando para aquela Mônica lá no começo. Insegura, cansada, dolorida, cheia de dúvidas. O que você diria para ela hoje? Só mais um passo. Só mais um passo. Só mais um dia. Só continua. Porque a gente perde a nossa base no meio do caminho muitas vezes. A gente se perde no meio do caminho. E, gente, eu já me perdi várias vezes. O detalhe só continua. Não desiste, né? Não desiste. Porque o detalhe a realização do teu próximo sonho pode estar no próximo dia. E a gente esquece isso. Muito lindo. Mônica, muito obrigada por você vir aqui compartilhar sua história linda de superação, de crescimento. Tanto crescimento como empresária, como mulher, como mãe, como tudo. Foi um prazer enorme. É um prazer ter você aqui na nossa equipe, no nosso time. E a gente é super feliz de ter você. Conta com a gente sempre. E para quem ainda não sei, né, gente? Existe alguém que não conhece a Mônica, mas para você que está aqui, que é Mix Fiscal e ainda não conhece a Mônica, deixa aí seu @, como é que a pessoa te encontra para aprender a abrir essa nova loja no Instagram. Gente, Armani sou eu. Esse é meu Instagram. E assim, não vai saber fazer do início, você não está pronto. E o detalhe vou estar do teu lado, vou te dar a mão no que você precisar. Eu sou supermercadista, eu sei as dores que você tem, eu sei que você não tem tempo, eu sei que você esquece de fazer e eu sei que você coloca um monte de prioridades na frente. O detalhe a gente precisa olhar para o que dá resultado, o que dá realmente foco nisso e pegar pessoas e ter empresas ajudando nós aonde a gente não precisa estar olhando tanto. Então,
Armani, sou eu, tô te esperando. Obrigada, Muito obrigada, minha amiga. obrigada. Foi linda essa história.